Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Ju e os Filósofos. Hoje vamos estudar 3 filósofos contratualistas muito importantes para o século XVII. Vocês estão preparados? Aqui tem o essencial para a sua prova. Então, vem comigo! Um dos primeiros filósofos contratualistas que a gente vai falar hoje é Thomas Hobbes. Ele, nascido em 1588, lá na Inglaterra, era defensor do poder absoluto monárquico, ou seja, o poder em uma só mão. E a sua teoria política se baseava totalmente nisso, de justificar racionalmente por que o poder tinha que ser na mão de uma só pessoa. Então, ele pensando nisso, imaginando todas essas situações, pensou em como o ser humano era antes de viver em sociedade e chamou isso de o estado de natureza. Ele, estudando esse estado de natureza, acreditava que todos os homens eram iguais e que nesse estado de natureza não existia qualquer lei ou justiça, já que os homens são solitários e é cada um por si. Então, para Hobbes, o que é justo ou injusto é resultado das convenções humanas, que antes disso não existiam tais acordos. No estado de natureza era cada um por si. Então, por isso, cada um tinha a sua justiça e não tinha uma lei determinada. Então, uma frase que ele fala é que, bom, seria tudo que satisfaz o indivíduo e mal aquilo que o afasta das suas satisfações. Uma frase bastante famosa de Hobbes é: o homem é o lobo do homem. Por quê? Nesses estados de, cada um por si, nessa vida solitária, medíocre, vil e brutal, curta, que Hobbes descreve assim, cada um ia fazer o que era preciso para a sua sobrevivência. Então, uns iriam dominar e outros iriam ser dominados. E nisso, guiado pela razão e pelo instinto de autoconservação, ele entendeu que a única forma de preservar a sua vida e mesmo assim ter as suas necessidades de sobrevivência atendidas é fazendo um contrato que limite a liberdade total do ser humano, do seu estado de natureza. Então aí vem a criação do contrato social e a formação do Estado. Mas por quê? Não sei se deu para entender, mas o ser humano vivendo só para si mesmo, fazendo o que ele precisa, o que ele necessitar fazer para sua sobrevivência e para sua satisfação, ia ser literalmente, o homem é o lobo do homem. Ia ser uma guerra constante, dizendo Hobbes, porque Hobbes só enxerga o mal no ser humano. Mesmo ele dizendo que o ser humano é bom e mal, ele só enxerga o mal nessa parte. Então, era isso que ele precisa estabelecer. É necessário um contrato social para preservar a vida das pessoas e elas terem as suas necessidades adquiridas. Deu para entender? Então, o contrato social para Hobbes é a única forma que o ser humano encontrou de preservar a sua vida. Então, o Estado é o quê? É uma constituição artificial, um mal necessário, porque mesmo ele preservando a vida, ele tira a liberdade total do ser humano. Então, para Thomas Hobbes, existiram 2 contratos sociais. O primeiro, ele foi realizado entre os próprios indivíduos. Vou tentar dar um exemplo prático. Esse contrato foi feito entre eu e você. Nós fizemos um contrato de, por exemplo, não matarmos um ao outro e ficarmos em paz. Mas não existia nenhuma força externa que me obrigava a continuar com esse contrato. Então, a partir do momento que ele me prejudicasse, eu voltaria atrás. Eu desrespeitaria esse contrato, entendeu? Então, por isso que o primeiro contrato não deu certo. Então, foi surgido o segundo contrato. E neste segundo contrato, diferentemente do primeiro, tinha sim um poder, uma força que terá autoridade suficiente e limitada diante de todos os indivíduos. Então, quem não cumprisse esse acordo estaria sob uma punição estabelecida por essa autoridade. Então, convencionadas pelo Estado, essas leis foram criadas leis que devem ser respeitadas para que a paz seja estabelecida e o estado de guerra de todos contra todos se cesse. Porém, como vimos, o ser humano ele é egoísta e tende ao descumprimento do que foi estabelecido. Então, por causa disso, as pessoas necessitam de um poder maior, absoluto e incondicional. Maior, absoluto e incondicional. Ou seja, que as obrigue a cumprir aquilo que foi estabelecido. Não, para Hobbes, não há outra maneira que a paz seja estabelecida senão através da força. Ou senão, a frase que ele usa muito também, sem a espada que lhes impõe respeito. Então, Thomas Hobbes, resumindo, tem essa ideia. Nele, do livro, o Leviatã, tem um monstro poderoso e invencível, ao qual Hobbes designa como Deus mortal, o Leviatã, pois acima dele só haveria um Deus imortal, o Deus cristão. Então, tinha nessas obras dele, ele falava que o Leviatã tinha que ter todo o poder em suas mãos, simplesmente porque a divisão do poder gera conflitos, então tinha que ter só um poder absoluto.
E é assim que a teoria de Hobbes se resume. Pois é, enquanto Hobbes, naquele estado todo agressivo, falando que o ser humano é mau, que é necessário uma força absoluta, Hobbes, ele pensava de forma diferente. Ele via que o ser humano, em seu estado de natureza, era pacífico, tinha paz, só que, porém, ele deveria ter um restringimento de poder pelo Estado. E a gente vai descobrir o porquê. Então, Locke afirma que os indivíduos vivendo juntos no estado de natureza, segundo a razão e sem um superior comum sobre a Terra, com autoridade sobre eles para julgar. Então, eles mesmos julgavam o que era certo, o que era errado, com apenas uma lei, a lei natural. Essa lei natural era a conservação do direito à natureza, da vida, da propriedade privada e da liberdade. Então, você não descumprindo esses direitos, você vivendo de boa na sua daí e eu vivendo de boa na minha daqui, estava tudo certo. Porém, Locke afirmava que, se alguém transgredisse essa lei, o próprio conjunto de pessoas poderia, com suas próprias mãos, vingar, entendeu? E castigar aquele que cometeu tal ato. Porém, eles estando nesse estado de vingança, isso poderia passar a ser uma guerra. Um estado de guerra em busca da vingança poderiam se destruir de forma desproporcional, porque você não saberia qual o nível da vingança que você deve oferecer. Então, por isso, Locke afirma que nesse contexto faz-se necessário o contrato e, consequentemente, a criação do Estado. Então, falando mais sobre o Estado na visão de Locke, ele acreditava que o Estado não tem sobre os indivíduos um poder assim ilimitado, acima das leis e das justiças. Não. O Estado é a manifestação do desejo das pessoas. Então, para manter entre si uma paz, entendeu? Eles confiam isso para o Estado para não se submeterem, para precisarem fazer isso. Então, as pessoas abrem mão de fazer justiça por conta própria para conceder essa prerrogativa ao poder da sociedade civil, o Estado. Então, resumindo mais essa questão do Estado para Locke, é tipo assim, eu concedo esse poder a você, Estado. Porque eu fazendo a vingança, vou matar o meu coleguinha, já você vai saber melhor como é a vingança certa. Então, eu concedo esse poder a você, a justiça. E é para isso que serve o Estado, para fazer a justiça de uma maneira mais correta. E Locke também acreditava na propriedade como uma lei de natureza. Não tem aquelas leis tops que todo mundo tem que seguir? Para ele, é a propriedade privada. Ele afirmava que mesmo antes da vida civil já existia propriedade privada. Então as pessoas pegavam um pedaço de terra para si, entendeu? Antes de pertencerem a todo mundo aí, ela já tinha um pedaço de terra para si. Então é uma lei de natureza assim, para Locke. Então, nesse poder limitado, tem a divisão do poder. Para Locke, ele classificava o Estado como se fosse um árbitro. Tipo, por exemplo, esse árbitro só se manifestava quando houvesse um conflito de interesse entre as pessoas. Então, a sua vida tá correndo de boa, o árbitro tá ali, tá tendo jogo. Mas, gerou um conflito por causa de interesses diferentes, o Estado vai lá e se manifesta. E nisso também há a divisão do poder. Ele acreditava que o poder deveria ser dividido em legislativo, executivo e federativo, que era o quê? Era o poder legislativo, que fazia as leis, o poder executivo, que executavam as leis, e o poder federativo, que eram o que tinham contato com os outros estados. E tinham que ser 3 estados diferentes para não se tornar algo injusto, sabe? Algo com interesses no meio. Então, é mais ou menos essa a ideia de Locke. Ai, você já tá cansado de ver a minha aula? Mas espera aí, que estamos no último filósofo contratualista. Jean-Jacques Rousseau, não sei se fala assim, mas o povo chama ele de Rousseau. Ele acreditava que o ser humano era bom, a sua natureza era boa. E ele tava num contexto meio iluminista, tá, galera? Então, assim, o ser humano, ele era bom, mas a sociedade o corrompe. Acho que você já ouviu essa frase por aí, né? Então, ele afirmava que o ser humano, ele era bom por natureza, sendo que todos os males, tudo de ruim, provém de uma vida em sociedade que o afasta do seu estado original. Então, ele fala que o ser humano, no seu estado original, era livre, entendeu? Solitário e feliz. O ser humano, sem a sociedade, ele era feliz, entendeu? E ele era guiado por emoções. Sim, por emoções, por sentimentos. E para que existisse a sociedade, era necessária a razão. Então, o ser humano, antes disso, era só sentimentos. E guiado por esse sentimento, teve a piedade, que ocupa o lugar das leis, dos costumes e da virtude. Ou seja, é por meio da piedade que as pessoas podem viver, sem que um ameace ao outro, por esse sentimento de piedade. Porém, em seguida, veio esse sentimento de perfectibilidade. O sentimento mais terrível de todos, foi o primeiro sentimento a contribuir para que os seres humanos se juntassem aos outros de alguma forma para realizar alguma atividade.
Então, eu não consigo carregar isso sozinha. Pelo objetivo de perfectibilidade, de ser melhor, eu vou chamar outra pessoinha. Mas nessas atividades, uma pessoa se destaca e outra não se destaca. Então, por isso, vai gerando um conflito. Se no início dessas primeiras comunidades as diferenças entre as pessoas eram pequenas, com o passar do tempo elas foram crescendo. Então, os mais fortes foram se destacando e os menos foram não se destacando. E com isso surgiu os sentimentos ruins. Os ciúmes, a cobiça, o orgulho, a inveja. Então, foi assim. O mal ainda não tinha encontrado seu ápice, mas isso só ocorreu no início da propriedade privada. Então, Rousseau, ele entendia que a propriedade privada foi o maior mal que poderia ter ocorrido na vida humana. Por quê? O ser humano saiu do seu estado de inocência, bonzinho, e foi, então, corrompido. Isso mesmo, ele foi corrompido, galera. Foi dessa corrupção que nasceu a divisão entre os ricos e os pobres. Sim. Ele acredita que foi a partir daí que veio uma guerra generalizada. E nessa guerra, só quem tem a perder são os proprietários, que são os ricos. Então, os ricos a gente vai chamar de os proprietários e os pobres são os não proprietários. Então, nessa guerra de interesses, só quem tem a perder são os proprietários. Uma vez que os despossuídos não possuem nada, né? Que são os não proprietários. Os pobres não têm nada para perder. Então, percebendo eles que eles iam ser os mais prejudicados, eles lançaram mão de um argumento capaz de apaziguar o espírito dos pobres revoltados e fazê-los contentarem-se. O que foi que eles proporam para os pobres, para eles ficarem menos, assim, revoltadinhos? O contrato social. Então, sim, o contrato social, segundo Rousseau, não passou de uma armadilha para os pobres, um engodo feito pelos ricos para trapacear. Olha aí como a cobra é besta, gente, tá vendo? Tem que... Pelo amor de Deus. Então, aí os proprietários, que no caso são os ricos, prometeram paz, segurança e justiça para todos, a fim de seus próprios interesses garantidos. Porém, com o tempo, foram reveladas as suas verdadeiras intenções, que eram escravizar. Porém, a única maneira, com esse todo lererê, a única maneira, segundo Rousseau, de garantir... Olha, isso aí acaba com o meu vídeo. Avião, vocês têm que parar. O avião passou. Então, segundo Rousseau, depois desse todo lererê, a única maneira, segundo Rousseau, de garantir que a liberdade aconteça novamente é buscar que o contrato social seja mais justo possível. Porque, para isso ser possível, tanto a razão quanto os sentimentos devem ser os seus fundamentos. Continuando assim, a liberdade ela é garantida porque as pessoas não estarão sob o jugo de qualquer outro ser, mas sim do Estado e das leis, que são em si a manifestação concreta da vontade geral. Mas como assim? Vontade geral? O que é vontade geral? Então vamos falar sobre a vontade geral e a vontade de todos. A vontade geral é como se fosse assim, o ser humano, ele só pode pensar em si mesmo, pensando também em toda a comunidade. É como se fosse um bem comum. Essa é a vontade geral. Não sei se deu para entender muito bem. E a vontade de todos. A vontade de todos seria simplesmente a reunião de a vontade de cada um, vontades particulares. Então, a sua vontade, 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 juntando da vontade de todos. Então, é isso. Vamos tentar resumir os três filósofos. Thomas Hobbes, esse aqui, ele acreditava que o homem era o lobo do homem no seu estado de natureza, então uma guerra contra todos, por isso tem que ter apenas um poder absoluto para estabelecer a paz entre os indivíduos. E por que não tem divisão? Porque a divisão se gera conflito, então o poder tem que ser estabelecido apenas entre umas pessoas. Jean-Jacques Rousseau, o ser humano, que é o Rousseau, o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então o ser humano estava ali vivendo de acordo com as suas vontades, somente com os seus sentimentos. Porém, tudo isso começou com um sentimento de perfeccionismo, que ele tentou fazer tudo do jeito certinho, só que ele precisava da outra pessoa. Só isso com a ajuda de outra pessoa, o ser humano começou com aqueles sentimentos ruins, inveja, maldade, enfim, orgulho, tudo de ruim. E aí nisso uns se destacaram e outros não. Surgiram os ricos e os pobres. E vieram todas essas necessidades do contrato social, que era estabelecer que os direitos fossem os mais justos possíveis. E o Locke, eu troquei a ordem, galera, foi mal.
Mas o Locke, Locke, ele afirmava que o ser humano era bom sozinho, ele era na paz. Porém, esse ser humano sendo bom, ele fez um contrato ali, você fica bom na sua, eu fico bom na minha. E nisso, pum, alguém descumpre o contrato. E nisso, a pessoa tinha o direito de, com suas próprias mãos, fazer vingança. Mas e aí? Qual é o nível da vingança? Você não ia saber, você ia matar todo mundo. E aí ia ficar no estado de guerra quando a pessoa não descumprisse essa lei. Então o Estado vem pra isso. Como se fosse um estabelecedor da vingança, da justiça, do que era o certo a se fazer com essa pessoa quando ela descumprisse a lei. Com isso, Locke, ele é defensor dos 3 poderes: executivo, legislativo e federativo. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esses 3 filósofos contratualistas do século XVII. Eles foram muito importantes para a modernidade. Um pouquinho tóxicos, vamos dizer assim. Mas acontece, quem não é um pouquinho às vezes, né? Então é isso, esse foi mais um episódio de Ju e os Filósofos. Se vocês gostaram, deixem seu like aqui embaixo, seus comentários, eu estou disposta a resolver e a responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, é isso. Até a próxima.